Título 4. Capítulo único. Do Processo Administrativo Disciplinar, artigo 118. São penas disciplinares aplicáveis aos magistrados da Justiça Eleitoral. Inciso 1. Advertência. Inciso 2. Censura. Inciso 3. Demissão. Parágrafo 1º. Aos magistrados de segundo grau, não se aplicarão as penas de advertência e de censura, não se incluindo nesta exceção, os juízes de direito substitutos em segundo grau. Parágrafo 2º. As penas previstas no artigo 6º, parágrafo 1º, da Lei nº 4.898, de 9 de dezembro de 1965, são aplicáveis aos magistrados, desde que não incompatíveis com a Lei Complementar nº 35, de 1979. Parágrafo 3º. Os deveres do magistrado são aqueles previstos na Constituição Federal, na Lei Complementar nº 35 de 1979, no Código de Processo Civil e no Código de Processo Penal. Parágrafo 4º. O magistrado que estiver respondendo a processo administrativo disciplinar, só será exonerado a pedido, após a conclusão do processo ou do cumprimento da pena. Parágrafo 5º. O magistrado negligente no cumprimento dos deveres do cargo, está sujeito à pena de advertência. Na reiteração, e nos casos de procedimento incorreto, a pena será de censura, se a infração não justificar punição mais grave. Artigo 119. Para os processos administrativos disciplinares, e para a aplicação de quaisquer penalidades previstas nos artigos anteriores, é competente o órgão colegiado do Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Piauí. Parágrafo 1º. Instaurado o processo administrativo disciplinar, o tribunal poderá afastar preventivamente o magistrado, pelo prazo de 90 dias, prorrogável até o dobro. O prazo de afastamento poderá, ainda, ser prorrogado em razão de delonga decorrente do exercício do direito de defesa. Parágrafo 2º. O processo terá início por determinação do tribunal, após proposta do corregedor, no caso de magistrados de primeiro grau, ou do presidente do tribunal, nos demais casos. Parágrafo 3º. Antes da instauração do processo, ao magistrado será concedido um prazo de 15 dias para a defesa prévia, contado da data da entrega da cópia do teor da acusação e das provas existentes, que lhe remeterá o presidente do tribunal, mediante ofício, nas 48 horas imediatamente seguintes à apresentação da acusação. Parágrafo 4º. Fim do prazo da defesa prévia, haja ou não sido apresentada, o presidente convocará o tribunal para que decida sobre a instauração do processo. Parágrafo 5º. O corregedor relatará a acusação perante o órgão censor, no caso de magistrados de primeiro grau, e o presidente do tribunal, nos demais casos. Parágrafo 6º. Determinada a instauração do processo, o respectivo acórdão conterá a imputação dos fatos, e a delimitação do teor da acusação. Na mesma sessão, será sorteado o relator, não havendo revisor. Parágrafo 7º. O processo administrativo terá o prazo de 90 dias para ser concluído, prorrogável até dobro ou mais, quando a delonga decorrer do exercício do direito de defesa. Parágrafo 8º. O tribunal decidirá, na oportunidade em que determinar a instauração do processo, sobre o afastamento ou não do magistrado de suas funções eleitorais. Parágrafo 9º. O relator determinará a citação do magistrado, para apresentar defesa em 5 dias, encaminhando-lhe cópia do acórdão do tribunal, observando-se que: Inciso 1. Havendo 2 ou mais magistrados, o prazo para a defesa será comum, e de 10 dias. Inciso 2. O magistrado que mudar de residência, fica obrigado a comunicar ao relator, ao corregedor, e ao presidente do tribunal, o endereço em que receberá citações, notificações ou intimações. Inciso 3.
estando o magistrado em lugar incerto, ou não sabido, será citado por edital, com prazo de 30 dias, a ser publicado, uma vez, no órgão oficial de imprensa utilizado pelo tribunal para divulgar seus atos. Inciso 4. Considerar-se-á rével o magistrado que, regularmente citado, não apresentar defesa no prazo assinado. Inciso 5. Declarada a revelia, o relator lhe designará defensor dativo, concedendo-lhe igual prazo para a apresentação de defesa. Parágrafo 10. Em seguida, decidirá sobre a produção de provas requeridas pelo acusado, e determinará as que de ofício entender necessárias, podendo delegar poderes para colhê-las, a magistrado de categoria superior à do acusado, quando este for magistrado de primeiro grau. Parágrafo 11. O magistrado e seu defensor serão intimados de todos os atos. Parágrafo 12. O relator poderá interrogar o acusado sobre os fatos imputados, designando o dia, hora e local, bem como determinando a intimação deste e de seu defensor. Parágrafo 13. Na instrução do processo, serão inquiridas no máximo 8 testemunhas de acusação, e até 8 de defesa. Parágrafo 14. O relator tomará depoimentos das testemunhas, fará as acariações, e determinará as provas periciais e técnicas que entender pertinentes para a elucidação dos fatos, aplicando-se subsidiariamente as normas do Código de Processo Penal, da legislação processual penal extravagante, e do Código de Processo Civil, nessa ordem. Parágrafo 15. Fim da instrução. O Ministério Público, e o magistrado acusado, ou seu defensor, terão vista dos autos por 10 dias, para razões. Parágrafo 16. Após o visto do relator, serão remetidas aos magistrados que integrarem o órgão censor, cópias do acórdão do tribunal, da defesa, e das razões do magistrado, além de outras peças determinadas pelo relator. Parágrafo 17. Depois do relatório e da sustentação oral, serão colhidos os votos. A punição ao magistrado somente será imposta pelo voto da maioria absoluta dos membros do tribunal. Parágrafo 18. Da decisão, somente será publicada a conclusão. Parágrafo 19. Entendendo o tribunal que existem indícios bastantes de crime de ação pública, o presidente remeterá ao Ministério Público cópia dos autos. Artigo 120. O corregedor, no caso de magistrados de primeiro grau, ou o presidente do tribunal, nos demais casos, que tiver ciência de irregularidade é obrigado a promover a apuração imediata dos fatos. Parágrafo 1º. As denúncias sobre irregularidades serão objeto de apuração, desde que contenham a identificação e o endereço do denunciante, e sejam formuladas por escrito, confirmada a autenticidade. Parágrafo 2º. Apurados os fatos, o magistrado será notificado para, no prazo de 5 dias, prestar informações. Parágrafo 3º. Mediante decisão fundamentada, a autoridade competente ordenará o arquivamento do procedimento preliminar, caso não haja indícios de materialidade, ou de autoria de infração administrativa. Parágrafo 4º. Quando o fato narrado não configurar evidente infração disciplinar, ou ilícito penal, a denúncia será arquivada de plano pelo corregedor, no caso de magistrados de primeiro grau, ou pelo presidente do tribunal, nos demais casos. Parágrafo 5º. O corregedor, no caso de magistrados de primeiro grau, ou o presidente do tribunal, nos demais casos, poderá arquivar, de plano, qualquer representação. Parágrafo 6º. Das decisões referidas nos 2 parágrafos anteriores, caberá recurso no prazo de 15 dias ao tribunal por parte do autor da representação. Parágrafo 7º. A instauração de processo administrativo, bem como as penalidades definitivamente impostas, e as alterações decorrentes de julgados do Conselho Nacional de Justiça, serão lançadas no prontuário do magistrado, a ser mantido pelas corregedorias.
Parágrafo 8º. Em razão da natureza das infrações objeto de apuração, ou de processo administrativo, nos casos em que a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação, poderá a autoridade competente limitar a publicidade dos atos, ao acusado, e a seus advogados. Parágrafo 9º. Aplicam-se aos procedimentos disciplinares contra magistrados, subsidiariamente, as normas, e os princípios das leis nº 8.112, de 1990, e 9.784, de 1999. Artigo 121. O processo administrativo disciplinar para apuração de falta grave, apenada com a destituição da função de chefe de cartório, ou a perda do cargo de servidor lotado no cartório eleitoral, será regido pela Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, ou na que lhe substituir, bem como na Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999.